Reverendo Diácono, caros irmãos e irmãs, com muita alegria nós celebramos a ascensão do Senhor, porque a Igreja nos apresenta esta alegria. Se nós recordarmos a oração da coleta: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Hoje nós celebramos a ascensão de Jesus, Jesus que sobe aos céus. E para que Jesus sobe aos céus? E porque é uma alegria para nós. Nós temos a tendência de ter a alegria quando nós temos a pessoa próxima de nós. Então, que alegria que é essa, Padre? Jesus está subindo aos céus hoje e nós estamos nos alegrando? Sim, porque a vitória dele, o mistério que nós celebramos, o mistério da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, também faz parte da nossa vida. Jesus sobe aos céus, mas não está deixando cada um de nós à deriva aqui neste mundo. Jesus sobe aos céus para nos dar o Espírito Santo. Mas para compreendermos, porque às vezes é necessário uma pequena catequese sobre a ascensão do Senhor. Por que e onde está dizendo que Jesus vai subir aos céus? Há 40 dias Jesus ressuscitou, e aqui no Brasil particularmente, a solenidade é transferida para o domingo, para que assim o maior número de fiéis consiga participar dessa solenidade. Na Europa foi celebrada na quinta-feira, exatamente aos 40 dias. Então, 40 dias depois que Jesus ressuscitou, ele que comeu com os seus discípulos e apareceu aos seus discípulos durante 40 dias para preparar cada um deles, para preparar o coração de cada um deles. Então agora ele sobe para os céus e não mais aparecerá para os seus discípulos de forma física, exceto para São Paulo, que ele aparece para São Paulo como um abortivo, lá na carta de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. É o único que aparece dessa vez, mas depois Jesus não aparece mais fisicamente. Jesus agora sobe aos céus e dar a graça para que nós possamos também desejar viver o céu junto com Ele. Se nós somos membros do corpo de Cristo, a cabeça ressuscitada e sendo levada aos céus, o seu corpo também deve ali desejar viver unido a Ele. E deve ser alegria para nós, porque tantas e tantas vezes nós procuramos alegria nesse mundo, querendo que acabe logo esse período onde nós somos para cuidar da nossa saúde, e é necessário, mas nós temos que passar por privações, pequenas privações. Nós não vemos
a hora de voltarmos nos alegrar com os nossos. Mas não é essa a alegria da ascensão. A alegria da ascensão é muito mais do que uma festa de final de semana. E nós devemos, no início dessa reflexão, dessa homilia, suplicar a Deus: Senhor, dai-me a alegria de querer viver a Tua vida, porque tantas e tantas vezes eu me alegro com todas as outras coisas, mas eu não me alegro na Tua presença. Eu procuro cada vez mais as coisas desse mundo, e tanto faz, tanto fez, se eu vou na igreja, se eu me confesso, se eu tenho batismo, se eu não sou casado. É suplicar desde agora: Jesus, dai-me um coração inquieto, se eu não conseguir desejar o céu. O Senhor sobe aos céus, e eu também devo suplicar, devo ter uma ânsia de viver o céu com Ele. Jesus sobe para os céus e diz a carta, o Atos dos Apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Nós estamos celebrando a novena de Pentecostes aqui na nossa paróquia, e nós devemos pedir a esse Espírito Santo. Mais do que desejar as coisas desse mundo, eu preciso desejar me unir a Deus aqui na terra. Mais do que desejar dinheiro, fama, poder, eu preciso desejar primeiro o céu no meu coração. E Jesus sobe para os céus, e nós poderíamos pensar: Padre, e agora? Quando Ele estava com seus discípulos, todo mundo ia atrás dele. Mas Jesus sobe aos céus e nos dá agora outra presença. Ele prometeu uma outra presença, uma presença virtual. E não entenda virtual aqui como tecnologia, não. Jesus age através da igreja. Jesus age através dos sacramentos da igreja. Essa é a ação virtual. Não é mais ali o contato, mas Jesus, através do Espírito Santo, age na igreja. Através dos sacramentos Ele age. Olha só para o batismo. Hoje nós temos aqui algumas crianças que serão batizadas. O que o batismo faz com uma criança? Faz com que ela se torne filho de Deus, templo da Trindade, apaga todos os pecados. Essa é a presença de Deus no sacramento. Deus age através dos sacramentos, e nós devemos viver unidos a Ele nesses sacramentos. Na Eucaristia, quando o Padre diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito, ali não é mais o pão, mas é o corpo de nosso Senhor. Ali não é mais o vinho, mas é o sangue de nosso Senhor. Veja que Jesus subiu aos céus para nos dar a graça. Ele está conosco. É uma ilusão achar que Jesus abandonou a sua igreja. É uma ilusão acharmos que podemos viver sem os sacramentos. Não, eu vivo na unidade com Deus na minha casa.
Eu rezo, é bom que reze mesmo, mas como que nós teremos contato com Ele se não temos a vida sacramental? Se nós não batizarmos os nossos filhos, não educarmos na fé da igreja, se nós não comungarmos o teu corpo e o teu sangue, se nós não confessarmos. Não sei se as pessoas que já se confessaram uma vez já pararam para escutar a fórmula da absolvição. É tão bela. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, que enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Vejam que Jesus age em nós quando nós vivemos os sacramentos na igreja. E essa deve ser a nossa alegria. Jesus em nós, nos unindo a Ele nos sacramentos, nos unindo a Ele, porque Ele quer se unir a nós. Ele fala que sobe aos céus, mas não vos preocupeis, eu enviarei o Paráclito, eu enviarei o Defensor, eu enviarei a outra pessoa da Trindade. E isso não deve ser somente de conhecimento para nós. Nós devemos colocar em prática tudo isso. Teve uma vez que um penitente disse: Padre, a citação bíblica que eu mais me dá força para continuar a caminhar é aquela de que o céu é dos violentos. O céu é dos violentos. É Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos o que conquistam. Que violência é essa que é apresentado no Evangelho de São Mateus? Não é a violência física que nós às vezes colocamos conosco, nem para com os outros. A violência é porque a nossa vontade desordenada nunca quer fazer a vontade de Deus. A nossa vontade quer a preguiça, quer a gula, porque querendo ou não, se nós fizermos um bom exame de consciência, nós temos mais propensão para ficarmos em casa, sem fazer nada, do que rezarmos. Nós temos muito mais propensão para não se confessarmos, porque é vergonhoso quando eu faço o meu exame de consciência e eu preciso procurar um sacerdote e pedir ali a confissão. Nós temos uma propensão maior a não nos sacrificar, e aqui os jovens que querem se dar ao matrimônio, aqueles que já se deram ao matrimônio sabem, temos uma propensão maior de não nos sacrificar por causa do matrimônio. Nós não estamos dispostos a nos sacrificar por causa dos nossos filhos. Por isso nós vemos tantos casais aí adotando cachorro, gato, periquito. Os céus é dos violentos, e só os violentos conquistarão eles. Pense que tristeza seria Jesus, que subiu aos céus, Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus para nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver um dia com Ele no céu, e nós abandonarmos tudo aqui, falar: não quero mais isso para a minha vida não. É triste, mas tem muitas pessoas que já vivem assim, vivem como se Deus não existisse, vive como a igreja não dá mais nada. O mundo prega isso para nós. Por isso, nós devemos pedir a graça do Espírito Santo,
de fazermos violência conosco. Senhor, eu estou com preguiça de ir na missa, mas eu vou na missa. Eu preciso da tua graça. Senhor, eu tenho vergonha de me confessar, mas eu preciso me confessar. O Senhor toca a minha alma na confissão. O Senhor perdoa os meus pecados na confissão. Olhe como Jesus toca a nossa alma através dos sacramentos. Olha para esse mísero padre, como Jesus toca e usa os sacerdotes. Nós por nós não fazemos nada, e até o padre precisa ir procurar outro padre e pedir: Padre, escuta a minha confissão. Olhe só quanta graça Deus nos dá através dos sacramentos. Por isso nós devemos viver unido a Jesus neste sacramento. A ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Jesus já está nos céus, corpo, alma e divindade. E Ele quer que nós também estejamos com Ele. Por isso, São Leão Magno, falando sobre a ascensão, vai dizer: a ascensão de Cristo é a nossa ascensão já que o corpo é convidado a elevar-se. Pense bem, já que o corpo é convidado a elevar-se. Quem é o corpo? O corpo místico de Cristo somos nós. Já que o corpo é convidado a elevar-se à glória em que o precedeu a cabeça. Nós temos um desejo ardente para se elevar junto com Jesus nos céus. Vamos cantar nossa alegria, expandir em ação de graças todo o nosso júbilo. Hoje não apenas conquistamos o paraíso, mas no Cristo penetramos no mais alto dos céus. A humanidade de Cristo, aquela mesma humanidade que se fez carne e assumiu a nossa condição humana, é esta humanidade de Cristo que rompe aos céus. Nós temos a nossa humanidade nos céus. Como não desejar o céu? Como não suplicar: Jesus, eu quero me unir ao Senhor aqui na terra já, para viver unido aos céus? Não dizia Santa Teresinha: eu quero viver o meu céu fazendo bem aqui na terra? Como nós fazemos o bem? Vivendo dos sacramentos. Como eu me uno ao nosso Senhor? Rompendo com os pecados mortais, primeiramente. Como eu uno a nosso Senhor? Ensinando o que é certo, o que é verdadeiro, o que a igreja sempre ensinou como verdade. E pais, padrinhos que estão aqui, ensine os vossos afilhados e filhos o que é a verdade. Vocês hoje estão aqui para pedir para a igreja um dos sacramentos, o primeiro sacramento, a porta de entrada de todos os outros sacramentos, o batismo. Vocês devem cultivar no coração dos filhos e afilhados de vocês a graça de Deus. Não é somente batizar e vai embora. Eduque eles, ensine a eles a fé. Aquele que foi batizado será salvo, como nós escutamos. Mas não basta somente ser batizado. Quantas pessoas nós vemos que foi batizado e hoje já abandonaram a fé? Porque não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que instrua, não tem ninguém que corrija. Mais do que desejar o batismo para os filhos de vocês, desejem um céu para eles. O céu não é uma realidade distante para nós. Nós
temos a pretensão de achar que os céus nós nunca alcançaremos. Pelas nossas forças, sim, nunca nós iremos alcançar. Mas pela graça de Deus nós iremos alcançar, nos unindo a Ele nos sacramentos. Nós temos a graça do corpo de Jesus, já está nos céus, o corpo de Nossa Senhora também, nossa mãe querida já está nos céus. Se está difícil viver, se está difícil se alegrar, suplique a Deus: Senhor, eu não tenho mais motivos para me alegrar, mas vem em meu auxílio, vem em auxílio da minha fraqueza. Está tão difícil, Jesus, viver nesses dias, vem em auxílio da minha debilidade. Eu tenho preguiça de rezar, Jesus. Eu fico mais tempo na televisão, mais tempo no celular, mais tempo nas redes sociais. Jesus, enviai o vosso Espírito, para que eu tenha uma determinada determinação para rezar. Jesus, está difícil romper com esse pecado do 6º mandamento, de ficar vendo pornografia, de ficar cobiçando mulher, de ficar mentindo, de ficar passando a perna no outro. Jesus, o Senhor que subiu aos céus, não me deixe sozinho. Enviai o teu Espírito Santo, para que eu deseje o mínimo do céu junto contigo. É necessário pedirmos. Nós escutamos no Evangelho de São João: aquele que pedirdes será atendido. Mas não é pedir as coisas desse mundo, mas pedir a graça de Deus. Vamos, meus irmãos, vamos olhando para os céus. Nossa vida não se resume aqui nessa terra. Se a nossa vida fosse resumida aqui nessa terra, que triste seria. Nossa vida, a finalidade dela é os céus. Supliquemos a Virgem Maria esse desejo do céu dentro de nós, através dos sacramentos, nos unindo a Jesus nos sacramentos, para um dia se unir perfeitamente a Ele na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.